Olá, G-Bloggers! O garoto do blog aqui de novo com mais um tutorial de cultivo para vocês, né? Gente, hoje eu vou falar aqui de duas catacetinhas que eu tenho, que é realmente um catacetum aqui e deste lado aqui, não sei se está dando para ver. Deixa eu virar um pouco a câmera aqui, ó, com essa folha longa linda. Depois eu puxo mais o vaso para cá. Um Cycnops pentadactylum, tá? É uma planta que eu adoro. É uma planta que realmente curta ela. Adoro o Cycnops. Apesar de eu só ter no momento o Pentadactylum, eu já estou correndo atrás aqui do Rhodogese, estou correndo atrás de outros Cycnops, tá? Deixa eu virar para cá então um pouquinho. Ó, eu tenho uma mudinha de Cycnops aqui que fica mais fácil de falar sobre ela porque o vaso é menor. Ó, Cycnops Pentadactylum. É uma catacetinha, tá? Tô até sofrendo um pequeno ataque aqui, deixa eu focar para vocês. Ó, de cochonilha de carapaça. Daqui a pouquinho eu faço aqui, eu vou fazer uma escovação nessa planta, tá? Tem que fazer toda uma escovação para tirar essas carapaças. Depois eu vou fazer uma aplicação de óleo de NAN. E depois eu vou fazer uma aplicação de chá de cravo, para manter longe aí essas praguinhas da minha orquídea. Foi até bom eu vir gravar esse vídeo que eu não tinha reparado nisso ainda. Mas enfim, é só para exibir mesmo a catacetinha para vocês. Substrato, tá? Carvão, pinos, um pouco de fibra de coco, tá? Isopor. Por que, Jardel? Você pode ver que só tem o único material mais úmido aqui é a fibra de coco. Catacetíneas são plantas que têm um sistema radicular muito sensível a excesso de umidade. Tá? O que acontece se você molhar demais sua catacetínia? Ela vai acabar perdendo as raízes e a planta acaba entrando em dormência. Tá? Então, os catacetos, eles têm, as catacetíneas em geral, têm essa característica de serem caducas, tá? Ela tem uma folhagem caduca, ela vai emitir aqui essa brotação nova, igual você está vendo aqui do catacetum. Não sei a identificação desse catacetum ainda, porque eu recebi ele da região do Pará e perdi a identificação. Então, não sei. Aqui, essa folha do lado que vocês estão vendo aqui é um Rubophyllum, que eu estou fazendo recuperação desse bulbo aqui. Coloquei junto no vaso só para economizar vaso mesmo, porque eu não sei se ele vai pegar, então eu não gosto de mudas com um bulbo só, porque realmente é difícil você conseguir recuperar, mas vou tentar. Voltando aqui aos catacétumos. O catacetum é uma planta que gosta de raízes aeradas, né? Então, se você puder plantar o catacetum em um vaso mais furado, tá? Aqueles vasos que vêm para a Wanda hoje em dia, eu acho que são espetaculares, porque eles são bem vazadinhos mesmo. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Esse, ó. Ah, já deu onde que compra? Não sei. Não sei mesmo. Esses vasos aqui, eu faço vendas de plantas e eu recebi algumas Wandas nesses vasinhos. Só que como eu tinha que reenviar, ia acabar ficando muito pesado, eu acabei tirando os vasos. Aí eu fiquei com alguns vasos para mim. Mas eles são vazadinhos, são muito bons para você poder fazer esse sistema aí. Se você não tiver, você pode estar utilizando uma garrafa PET. Você fura ela bem com ferro quente e pode estar utilizando para plantar aí seus catacetums ou catacetinhas em geral, tá? Gente, eu estou falando aqui somente do Cycnops e do catacetum, mas tem outras catacetinhas, tá? Eu não lembro agora de mente aqui os nomes, porque são alguns nomes complicados. Mas eu vou estar depois deixando a descrição para vocês aqui, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre os outros gêneros, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Desculpa, gente, minha garganta tá um horror. O substrato, eu já falei, é o mesmo, tá? Você pode usar o mesmo do Cycnops para o catacetum ou para qualquer catacetinho em geral. A regra básica de regra. O catacetum, ele é uma planta que gosta de realmente se sentir mais seco. Então, o que você faz? Você faz uma rega. É por isso que eu gosto de deixar sempre aqui uns pedacinhos de fibra de coco, para me ter o controle com a fibra de coco. Porque o carvão, o pinos e os demais aqui secam muito rápido. Então,
a fibra de coco que vai manter a umidade necessária para esse vaso. Quando você vê que a fibra de coco secou, está na hora de regar novamente. Tá? Não existe assim aquela regrinha de quantos dias demora para você estar regando uma orquídea, porque isso varia muito aí de região para região, de clima para clima, né? Então não tem como eu criar uma regra. Você deve regar 3 vezes ao dia, você deve regar uma vez na semana, porque o clima muda muito. Eu sempre vejo em alguns sites as pessoas estipulando regras para rega e adubação, e eu acho que isso não funciona porque cada lugar é um lugar. Vou deixar aqui o Cycnox de lado, tá? O Cycnox Pentadáctilo tem florescência agora. Fim de dezembro, começo de janeiro. Já tive Cycnox que floresceram em fevereiro, mas sempre que floresceram em fevereiro foi com floração feminina. Tá? Toda vez que foi em dezembro e em janeiro foi floração masculina. O Catasetum aqui, não sei realmente qual a identificação, se alguém é muito aí assíduo em Catasetums e conseguir identificar pelo bulbo. Eu não sou tão assim experiente no cultivo de Catasetums, Catacetinhas. Tem gente que identifica só pelo bulbo, gente, é incrível. Eu não consigo. Mas enfim, quero mostrar para vocês a brotação nova aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Ó. A brotação do Catasetum ela pode sair de qualquer região, tá? Desses nós. O Catasetum, quando ele está com os bulbos caducos, ele fica exatamente assim. Deixa eu tirar o zoom agora. Aqui. Tá vendo? Ele fica sem nenhuma folha. E muita gente confunde a época de dormência dos Catasetums com morte. Tá? Já vi muita gente jogando Catasetum fora porque achou que ele morreu porque as folhas caíram e ele ficou assim, com esse tom amarelado. Tá? Não, gente, o Catasetum é uma planta muito resistente. A única coisa que você deve fazer quando ele entra em dormência é suspender a rega. Tá? Para de regar ele. No máximo, assim, uma vez por mês, dá uma borrifada d'água. Por quê? Esse Catasetum criou raízes. As raízes dele se desenvolveram dentro desse vaso. E agora ele está gastando muita energia com o crescimento dessa muda. Acabou o crescimento dessa muda, acabou a floração, as folhas caíram, tá? Se você ficar adubando e regando essa planta, ela vai acabar morrendo. Por quê? Porque ela não está tendo gasto de energia. Ela não tem folhas. Se ela não tem folhas, ela faz uma fotossíntese mínima, tá? Então, não adianta você ficar dando nutriente e ficar dando água para essa planta. Suspenda a rega dela, que é a melhor coisa que você faz. Você vai ver que as raízes vão continuar crescendo, mas a planta vai ficar em estágio de dormência até próximo da época de floração do ano que vem. Aí ela lança novas brotações, essas brotações lançam a florescência. Tá? Vou tirar esse Catasetum aqui para me mostrar o meu Cycnox aqui, que é a minha matriz. Tá? A gente sempre tira aquela melhor planta, né, gente? Aquela melhor planta com melhor genética para ser a matriz. Depois de muito tempo aí selecionando, eu acabei escolhendo essa. Gente, curiosidade para vocês entre a diferença de florescência do Cycnox para o Catasetum. Primeiramente, o Cycnox lança fluorescência entre as folhas aqui. Tá vendo? Pode ser entre essas folhas. Geralmente as mais perto do topo da planta aqui em cima. Aqui ou por aqui que ele vai lançar essa fluorescência dele. Tá? O Catasetum não. O Catasetum lança a floração da base do bulbo lá embaixo. Tá? Então, se você encontrar... Olha aqui, dá até para perceber uma diferença. Olha aqui como é que é o bulbo do Cycnox. E olha aqui o bulbo do Catasetum. Tem gente que vê muita diferença. Eu não vejo tantas. Tá? Me desculpe aí por ser tão leigo no cultivo de Catasetums, que eu não vejo muita diferença não. Mas eu sempre procuro identificar quando eu vou na mata fazer alguma expedição e vou fazer um estudo sobre a planta, eu vejo um bulbo desse em dormência. Como é que eu vou saber se é um Catasetum ou um Cycnox? Eu olho por onde tem aquelas hastes velhas de floração. Se a haste estiver no topo por aqui,
Signox. Se a haste estiver vindo de baixo, a chance de ser um catacetum é maior. Apesar de terem outras catacetíneas que lançam fluorescência de baixo. Tá? Para o catacetum não funciona como regra, mas todo Signox lança fluorescência de cima. Então fica mais fácil de vocês identificarem aí. Regra para adubação. Quando a sua catacetina começar a lançar essa muda, tá na hora de começar uma adubação. Não use uma adubação muito forte, não. Pode usar uma manutenção, um 20-20-20, tá? Quando a muda atingir um tamanho adulto, que já é essa daqui, estão vendo? Tive que tirar do tripé o celular para facilitar. Quando ela atingir um tamanho adulto, você pode rapidamente jogar uma adubação de floração, tá? Uma que tem um teor aí de fósforo maior. Seja lá qual for esse teor. Tá? Eu não vou estipular aqui um teor porque talvez vocês não achem. Mas o valor do meio do NPK sempre vai ser maior e sempre vai significar que é um adubo de floração. Tá? Então eu já falei sobre a regra, falei sobre o substrato e falei sobre a adubação. E eu acho que com isso aí a gente encerra essa faixa aí das catacetíneas que eu tenho aqui, não são todas, tá? Se você conhece outras catacetíneas, deixa aqui nos comentários abaixo. Curta esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, deixa lá nos comentários o que você não tem gostado nos vídeos, para que eu possa estar melhorando a cada semana. Tá bom? G-Bloggers, o garoto do blog fica por aqui, tá? E a gente volta na próxima semana.